A Bíblia diz sobre um pai que estava muito desesperado por conta do seu filho. O seu filho, ele tinha se jogado no fogo, se jogado na água muitas vezes, movido por um demônio. Aos olhos naturais, aquele jovem, ele estaria tentando suicídio, mas olhando de forma espiritual, claramente nós percebemos que não era uma tentativa de suicídio, mas o demônio que estava na vida daquele jovem estava movendo ele para que ele morresse. Triste essa situação. E o pai ele não podia fazer nada para ajudar o seu filho. O problema é espiritual. Não existia psicólogo, psiquiatra, manicômio que poderia resolver a situação daquele menino. Então, ele foi até os discípulos de Jesus. Lembra? Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse assim: olha, em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos e etc. Só que naquele dia, quando aquele pai chegou até os discípulos de Jesus, eles foram tentar expulsar o demônio, eles não conseguiram. Jesus, quando chegou, deu uma palavra dura para aquela geração. Ele disse: ó, geração incrédula, até quando terei que suportar vocês? E ele ordenou ao demônio que estava no menino que saísse, e o menino, na hora, foi liberto. Imagina a alegria daquele pai, a felicidade no coração de um pai por ver o seu filho liberto e agora podendo viver em paz. Os seus discípulos mais tarde chegaram e perguntaram: Senhor, o que aconteceu que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus então falou assim: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ordenar aos montes que se transporte para o meio dos mares, e assim será. Esses dias eu vi uma semente, um grão de mostarda. Estava lá na casa da minha mãe e ela tinha ali algumas sementes, alguns grãos de mostarda. E realmente é muito pequeno, muito pequeno. Com essa palavra, eu queria te fazer refletir numa coisa. Existem problemas na nossa vida que são impossíveis. São dificuldades que nós não temos capacidade de superá-las, de vencê-las. E quem sabe você hoje está vivendo um tempo que você olha para a sua frente, olha para os seus lados, olha para trás e tudo que você vê são barreiras, são muralhas, são montes imensos. Você, por exemplo, você quer casar, mas aí você fala: eu sou magro demais ou eu sou gordo demais? Eu sou alto demais ou eu sou baixo demais? Eu sou negro? Ah, eu sou branco? Ah, eu sou moreno. Existem diversas coisas, né? Eu sou rico, eu sou pobre. Existem diversas coisas que podem te levar a olhar uma barreira na frente daquilo que você tanto almeja. Talvez você queira um emprego, aí você fala: poxa, estamos no meio de uma pandemia, estamos no meio de uma crise. Ah, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho condições de pagar. Você vê o seu objetivo, mas você vê na frente deles uma grande montanha. Jesus disse que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você ia ordenar a esses montes para se transportar para o meio dos mares. Eu queria te contar uma história. Não sei se é uma ilustração, não sei se é uma história verídica, mas para mim, eu vejo que não há dificuldade de essa história ser verdadeira. Um dia, um pastor, ele recebeu uma notificação da prefeitura que se ele não fizesse um estacionamento no terreno da sua igreja, aquela igreja teria que fechar. Era uma lei que os carros não poderiam continuar sendo estacionados na calçada das ruas, né, próximas à igreja. Então ele teria 2 semanas para resolver essa situação. Então ele chamou a igreja para orar e jejuar durante essas semanas, para que Deus ele pudesse então remover os montes que existiam no terreno da igreja. A igreja tinha um terreno muito amplo, só que eram uns barrancos muito grandes e a igreja não tinha condições de pagar para remover aqueles barrancos. E o pastor chamou a igreja para orar e falou: irmãos, Deus disse que ele poderia remover os montes para o meio dos mares e nós temos aqui um grande barranco no espaço do nosso estacionamento. Vamos orar porque Deus é poderoso para isso. Pouca gente foi para o propósito da oração e do jejum, né? É aí que a nossa fé é colocada à prova. Passando alguns dias,
a igreja orando, bateu lá na porta da igreja um rapaz que ele era representante de uma obra, de uma grande construção. E ele procurou pelo pastor e o pastor o recebeu e ele disse assim: pastor, vou ser bem direto para o senhor, porque nós estamos necessitando de algo urgente e vimos que essa igreja pode nos servir nisso que nós estamos precisando. Lá na nossa obra, nós estamos precisando de muito aterro. E eu percebo que aqui no terreno da igreja, o Senhor tem muito aterro. São esses barrancos aí. Eu queria saber se o Senhor não gostaria de nos vender todo esse aterro. Nós vamos vir com as máquinas, com os caminhões, nós vamos tirar esse aterro e vamos pagar ao Senhor por isso, vamos pagar a igreja por isso. Aquilo ali era a resposta da oração e do jejum daquela igreja. Imagina, Deus, ele removeu os montes que existiam ali no terreno da igreja para a construção do estacionamento da igreja. Talvez, quando você ouve, quando você lê essa palavra que Jesus diz assim, olha, quando vocês orarem no meu nome, vocês vão dizer aos montes que se transportem por meio dos mares. Talvez na sua mente você visualize aquela imagem do monte descolando da terra e ele levitando e ele caindo lá no mar. Eu já tive essa imagem. Para mim era isso que Jesus queria dizer. Mas não foi isso. Jesus ele quis dizer assim, vocês precisam ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e orar a Deus. A forma que esse monte vai sair não importa, ele vai sair. E assim aconteceu lá naquela igreja. O monte não foi levitando e saiu para que houvesse um espaço para o estacionamento da igreja, mas de alguma forma ele saiu e ainda trouxe lucro para a igreja para a obra do estacionamento. Olha que maravilhoso. Você talvez esteja orando a Deus para conseguir algo, mas você visualiza a forma como devem as coisas acontecer. Não é assim. Basta ter fé. Eu lembro que há pouco tempo, alguns anos, em uma cidade do Brasil, os irmãos foram orar para Deus fazer chover, porque havia uma seca muito grande naquela cidade. Naquele dia, no dia do clamor, somente uma criança foi com um guarda-chuva para o clamor. E os irmãos adultos falaram para a criança, por que você trouxe esse guarda-chuva? Aí a criança respondeu assim, nós não iríamos orar a Deus para fazer chover? A verdade é que muitas das vezes nós não colocamos fé naquilo que oramos. Mas eu com essa palavra eu queria te chamar para refletir. Quem sabe você tem alguns objetivos, tem alguns desejos, você necessita de uma cura, de uma porta de emprego, de uma bolsa na faculdade, casamento, você necessita de algo que aos seus olhos é impossível, porque existem grandes montes à sua frente. Ore a Deus, porque Ele é o mesmo. Ele é aquele que pode remover os montes para o meio dos mares. Que você pense nisso e que Deus te abençoe.